Bom dia a todos, meninos, meninas. A gente está mais uma vez aqui para fecharmos esse conteúdo, iniciarmos esse conteúdo na aula de hoje, Sociologia. Na aula passada a gente fez uma introdução, né, à Sociologia, aquela questão da sociedade. Na aula de hoje a gente inicia de fato o capítulo 1 do nosso livro, ok? Nosso livro abordará o capítulo 1 com trabalho e sociedade. E eu quero, desde já, ponderar aqui a vocês que o conteúdo que será abordado aqui tem uma relevância extrema para a nossa primeira unidade. Por quê, professor? Porque esse conteúdo aqui é um conteúdo que possivelmente vai para o nosso teste, que vai na ementa de vocês, correto? Então, independentemente de não ter o relatório valendo nota, mas eu oriento a vocês que façam suas possíveis anotações, porque uma vez anotado, você tem informação para responder suas atividades e responder também o seu teste. De novo, repito, vai se preparando para a nossa prova ser presencial, tá? É provável que a escola adote pelo menos a prova escrita da unidade lá na escola, tá? Não se sabe ainda como, mas é essa orientação prévia que eu já vou guiando vocês, tá? Não coloquem na cabeça de vocês que vai ser prova no Google Forms, tá? Já vou orientando isso. Se for, é lucro, mas eu oriento que não pense dessa forma, ok, pessoal? Porque essa é o pensamento de mente a priori, viu? Então, voltar, beleza? Pelo menos para fazer a prova da unidade. Mas, enfim, é apenas um pensamento prévio, ok? Trabalho e sociedade. Pessoal, eu preciso, antes de falar de sociedade e de trabalho, eu preciso que você entenda o conceito de trabalho. Professor, o que é trabalho? Tudo que eu faço na minha vida é trabalho? Não necessariamente, pessoal. Tem situações que eu vou desenvolver que não é trabalho. O trabalho em si é isso aqui, ó. O conceito de trabalho é isso aqui, ó. É toda e qualquer atividade humana que visa satisfazer as suas necessidades. Então, professor, eu estou cozinhando, limpando, sei lá. Eu estou satisfazendo as minhas necessidades. Estou satisfazendo a necessidade da minha mãe. Mas de certa forma você não convive com ela, não quer a casa limpa ou coisa parecida. É um trabalho. É um trabalho. Mas o trabalho em si, pessoal, na cabeça da gente, é aquele que a gente faz para ganhar alguma coisa. E não necessariamente é isso, tá? O trabalho, num conceito geral, é esse aqui. É toda e qualquer atividade humana que visa satisfazer suas necessidades. Isso aqui seria trabalho, ok? Então, o trabalho, dentro do contexto da história, ele é visto como uma diversidade de atitudes, de ações que visa a valorização daquilo que você faz, né? Mas isso vai de sociedade para sociedade. Por exemplo, eu aqui agora, gravei a aula para vocês assistirem agora pela manhã. Gravei ontem à noite para vocês assistirem agora pela manhã. De certa forma, o meu trabalho aqui tem relação com o financeiro, ou seja, eu estou vendendo a minha força de trabalho e Menta, que é a dona da escola, entra com o capital para comprar o meu conhecimento. O Karl Marx vai chamar isso aqui na história de mais-valia, tá? Que na verdade, a troca, né, do capital pela força motriz. Nesse caso aqui, as ferramentas são minhas, uma vez que estamos online, as ferramentas são minhas, o conhecimento é meu e, na verdade, Menta só entra aqui com o capital. Então, essa força de trabalho que eu estou colocando aqui é diferente da força de trabalho que você exerce, por exemplo, na sua casa, ajudando a sua mãe, que não deixa de ser um trabalho, ok? Então, a história mostra que o trabalho é visto de forma diferente e valorizado de acordo com a relação que cada sociedade estabelece lá nas suas relações sociais. Então, pessoal, o grande porém do trabalho é que essa variedade de valorização é muito importante para que você entenda uma coisa. Uma babá no Brasil ganha pessimamente mal.
Uma babá americana ganha bem pra caramba. Ora, é o mesmo trabalho, porém com valorizações diferentes. Se você parar para analisar, um médico no Brasil ganha bem pra caramba. Um médico em Cuba ganha péssimo pra caramba. Entendeu, pessoal? Então, assim, olha, mas são profissões, né? Um professor, olha só a realidade. Um professor na Bahia ganha mal pra caramba. Um professor no Maranhão ganha muito bem. É um dos melhores salários do Brasil para professor. Então é só para mostrar para você essas características do trabalho. Um policial militar na Bahia ganha mal pra caramba. Um policial militar em Brasília e em Sergipe ganha muito bem. E um policial civil também. Então olha as profissões como elas destoam da realidade, pessoal. É só para mostrar para você os diferentes campos de trabalho. Professor, e diante da questão do trabalho, Karl Marx se posiciona diante disso. O que é trabalho para Karl Marx? Qual é a visão de Karl Marx em relação ao trabalho? Para ele, segundo ano, o trabalho em geral é toda atividade que relaciona a humanidade à natureza, isto é, toda e qualquer atividade que primeiro pensamos, depois realizamos. Então, para Marx, a relação pela qual eu penso e ajo, ela condiz com aquilo que eu desejo fazer. Ou seja, é a visão marxista de trabalho. Primeiro penso, depois eu ajo. Primeiro eu penso, depois eu realizo. Essa é a visão de Marx em relação ao trabalho. No contexto do pensamento de Marx, ainda, segundo ano, eu tenho aqui o seguinte: o trabalho assalariado, para Marx, é uma atividade central para a perpetuação das relações sociais entre capitalistas e trabalhadores e, por consequência, da exploração e dominação do trabalhador pelo capitalista. Isso aqui é um pouco interessante em relação ao que Marx coloca, pelo seguinte: eu dependo do trabalho? Dependo. E o que é que eu tenho de importante em relação ao meu trabalho? A minha capacidade intelectual. A minha ferramenta, o que interessa, por exemplo, na minha profissão é o meu conhecimento. Imagine só, por exemplo, quantos professores de história não tem no município de Rio Real, mas a capacidade que carrega para apresentar possíveis aulas, talvez não esteja de acordo com a análise feita por quem tem o capital, no caso é Menta lá no Castelo. Então, assim, ao analisar os currículos, entende-se que aquela força, aquele conhecimento, e aqui o que eu estou colocando aqui, estou falando de professor porque é a minha área, eu tenho aqui, Menta tem um capital e eu entro com a minha força de trabalho, que é o conhecimento. Isso é importante aqui para que vocês entendam que ao longo da sociedade o trabalho sempre foi moeda de troca. Ora, eu ofereço a minha mão de obra e você entra com seu capital. Lá na Revolução Industrial ocorreu a mesma coisa, segundo ano, quando havia as relações entre burgueses e proletariados. O grande porém aqui que Marx alerta é a questão do perigo da dominação pelo capitalista, em relação ao trabalhador. Por isso que há chamadas lutas de classes, tá, pessoal? Para lutar pelos direitos, pelos deveres ou coisa parecida. Se eu começar a perceber que diante das minhas condições, dos meus conhecimentos, Menta que é a dona do capital, está explorando a minha relação de trabalho, está explorando o meu trabalho, por exemplo, eu preciso tomar uma atitude. Essa relação que eu estou citando aqui é para mostrar para você que, diante da fala de Karl Marx, é necessário que se levante os questionamentos diante da exploração do capitalista em relação ao trabalhador na função que ele exerce, no caso, o trabalho. O trabalho para Marx, isso aqui é importante. Esses 4 tópicos aqui, pessoal, é relevante para vocês colocarem no caderno de vocês. O que é que Marx pensa do trabalho, pessoal? Isso aqui é o Karl Marx, né? A imagenzinha bonitinha dele sentado aqui num bloco. E eu tenho aqui o seguinte: para Marx, o trabalho é o fator principal da realização do ser humano. Ora, já pensou na sua vida que ao longo do tempo, imagine só um pai de família sem trabalho, pessoal. Como é que ele vai sobreviver para sustentar a sua família? Não vai acontecer. Você estuda, entra na faculdade, mas você entra pensando em uma profissão, em realizar um trabalho. Então, quando você consegue um trabalho, por mais simples que seja, que você consegue ganhar alguma coisa, você se sente realizado. É justamente o que Marx está colocando aqui, no item 1. No item 2, um processo dinâmico entre o ser humano e a natureza.
A relação trabalhista para Marx é uma relação dinâmica entre mim e a natureza no qual eu faço parte, tá? Outro tópico, a sociedade de agrária para industrial causou a desumanização do trabalhador. Como assim, professor? Enquanto eu, trabalhador, eu vivia no campo trabalhando com minha enxada, com minha foice, coisa parecida, eu não dependia, por exemplo, de ninguém para me controlar. Eu não dependia de um burguês para conduzir, me dizer o que eu devia fazer. Quando esse trabalhador que era do campo, que passa para a cidade trabalhar nas fábricas, Marx diz que ele desumanizou, né? Desumanizou. Professor, como assim desumanizou? Ele passou a não ter mais direito nas suas próprias decisões, porque a tomar a decisão e as atitudes não eram mais próprias, eram as atitudes dos burgueses que controlavam que eram os donos das máquinas, os donos das fábricas. Eu, trabalhador, apenas estava ali sendo conduzido pelo burguês, pelaquela classe dominante. O operário torna-se um meio para o fim do outro. Ora, eu, trabalhador, o capitalista que tem o dinheiro em mãos, ele compra a minha força de trabalho, mas, consequentemente, a força de trabalho que eu estou ali produzindo, fazendo um monte de coisa, o que eu estou fazendo, o fim para o capitalista é o lucro. Então, o que o trabalhador produz, o resultado final é o lucro. O lucro para quem? Para o burguês. Essa é uma visão de Marx, que ele coloca que o trabalhador ele sempre está sob o controle do burguês, sobre a força do que tem o capital, tá, pessoal? Por mais que haja a luta, por mais que haja a busca por direitos. Ainda sobre a visão de Marx, olha só, por que eu estou colocando isso aqui? Porque isso não cai na prova do Enem, pessoal. Isso despenca na prova do Enem, tá? Karl Marx, Friedrich Engels, Sociologia. Só para você ter ideia, na prova do Enem agora de janeiro, foram 6 questões de Sociologia, 6 questões de Filosofia. Eu fiz um raio-x do Enem 2020, tá? Foram 12 questões de História Geral selecionada e 95% da prova do Enem 2020, o professor Elton bateu no assunto que caiu na prova agora de janeiro. Então, assim, eu acredito que a gente está na pegada certa, a gente está no caminho certo. E tudo que o professor Elton disser aqui, pessoal, anote, registre, porque esse é o caminho, correto? Então, ainda sobre o trabalho para Marx, eu tenho aqui o seguinte, no capitalismo, que é a sociedade que a gente vive hoje, tá? O trabalho teria se tornado uma atividade fundamental. Hoje, na sociedade capitalista, se você não trabalha, você não tem condição de sobrevivência. Então é necessário que você trabalhe na sociedade capitalista, pessoal. Você não é sustentado pelo governo, tá? O capitalismo se explica através do encontro entre o espírito capitalista de obter sempre mais lucro e uma ética cujo fundamento é uma vida regrada de autocontrole, que tem na poupança uma característica central, tá? Então, assim, essa visão do capitalismo é o seguinte: ora, eu trabalho. Você diz o quê? Eu quero trabalhar para construir a minha casa. Eu quero trabalhar para comprar meu carro. Eu quero trabalhar para fazer minha faculdade. Eu quero trabalhar... Se ela colocou que o trabalho ele tem um fim, assim como você trabalha para obter lucro, ou seja, um fim no outro. O trabalhador trabalha para ter o seu lucro para comprar aquilo. O burguês compra a sua força de trabalho, investe para ter o lucro, para investir mais naquilo. Essa é uma visão de Marx muito interessante, porque quanto mais eu busco as relações de trabalho, eu tento conviver com as relações trabalhistas, tanto o trabalhador como o burguês que está empregando aquele trabalhador, eles estão querendo alguma coisa. Um visa o lucro para comprar algo e outro visa o lucro para investir mais na sua empresa ou coisa parecida, tá? Outro tópico relevante para a gente tentar situar no espaço é a divisão do trabalho social. Professor, o que é isso aqui? Que divisão do trabalho social é essa? Pessoal, a divisão do trabalho social são as funções que os indivíduos exercem na sociedade. Né? E o que significa isso, professor? Essas funções que os indivíduos exercem em determinada sociedade, pessoal, é muito importante porque hoje, na atualidade, ela vai caracterizar-se
como determinadas especialidades. Essas especialidades ou essas especialização significa o seguinte: se eu não estiver preparado para enfrentar o mercado de trabalho X, eu vou estar desempregado. Se eu não estiver preparado para com determinados cursos, com especialização, eu ficarei para trás. O que é que eu estou dizendo aqui nesse trecho do slide, pessoal? Eu chego na loja, levo meu currículo lá. Eu não tenho curso de capacitação, eu tenho só o ensino médio concluído. E eu chego lá e coloco meu currículo, beleza, não tenho curso de computação, não tenho nada, né? Não sei falar inglês. Aí outra pessoa lá chega lá e coloca o currículo lá que lá tem nível superior, tem formação, tem cursos de informática, sabe falar inglês. Ora, o que acontece com você? Você vai ficar fora do mercado de trabalho. Essa é uma estrutura dentro do processo de especialização e da divisão do trabalho social. O que é interessante aqui, pessoal? Que à medida que eu tenho uma maior capacidade na minha especialização, mais eu produzo. Por que mais eu produzo? Porque eu tenho conhecimento daquilo que eu estou fazendo. Então há um aumento da produtividade. Esse pensamento aqui é um pensamento desse cara aqui, ó, Emile Durkheim, tá? Dentro do conceito da história, de novo, eu estou com o Marx aqui para a gente trabalhar, tá? Ó. E daqui Marx é o mais importante. Esse quadro é um quadro brasileiro que se relaciona ao retirante, né? Aos retirantes aqui. Então, nessa perspectiva, eu tenho aqui, ó, a história do homem segundo Marx, a história de luta de classe. Ao longo da história, pessoal, que o homem, desde que o homem se conhece como ser humano, ele sempre viveu lutando dentro do seu próprio grupo por melhores condições. Professor, o que significa a luta de classes? A luta de classes, pessoal, é o seguinte, ó, eu sou professor do município de Rio Real e a prefeitura de Rio Real não nos pagou determinados direitos dos professores. Resultado, a classe de professores irá reunir-se para lutar pelos seus direitos. Vai lutar contra quem? Contra a Prefeitura de Rio Real. Vai cobrar os direitos da Prefeitura de Rio Real. Essa relação que existe entre professora de Rio Real e Prefeitura de Rio Real cobrando seus direitos é uma relação de luta de classes. Tá? Da mesma forma com os médicos, da mesma forma com os policiais. Vocês estão vendo recentemente a greve dos bancários, né? Do Banco do Brasil. E por quê? Qual é o movimento? Por que o movimento está surgindo? Por que a classe dos bancos estão se reunindo, pessoal, para lutar? Porque o Bolsonaro ele está fechando várias agências nos interiores do país. Então isso foi um estopim para que o grupo se reunisse, a classe se reunisse para lutar contra essa proposta do governo federal. Tá? As classes sociais, que eu estou mostrando para vocês, pessoal, as classes, diversas classes sociais. Aqui eu tenho aqueles que estão cobrando os direitos e aqui eu tenho o burguês. Quem é o burguês? Pela roupa dele, já dá para você perceber que é alguém que tem um capital, que é alguém que gerencia o dinheiro, tá? Então Marx aqui, ó, ele vai identificar as relações de exploração da classe proprietários, a burguesia, sobre os trabalhadores ou proletariado. Então toda vez que eu falar em burgueses e proletariado, você vai entender como o seguinte: burgueses, quem detém o capital, o dinheiro, e proletários são os trabalhadores, né? Quem oferece a força de trabalho. E dessa forma, o processo de exploração, pessoal, que passaria a ser algo aparentemente comum, né, começou a se identificar como as relações de exploração das classes sociais, onde essas classes sociais agora passam a lutar pelos seus direitos. Houve um movimento durante a Revolução Industrial conhecido por ludismo, que vocês verão comigo agora no segundo ano, em História. Então, o movimento lá na Revolução Industrial, conhecido por ludismo, foi um movimento conhecido como os quebradores de máquinas. E esses quebradores de máquinas, eles vão quebrar as máquinas porque eles acreditavam que elas exploravam demais também, mas não era só por isso, porque eles acreditavam que as máquinas causavam desemprego na população, né? Não havia especialização, não havia preparo para trabalhar com a máquina, logo eles ficavam desempregados. Então eles vão fazer o quê? Vão invadir as fábricas e vão quebrar as máquinas. Esse movimento vai ficar conhecido na Inglaterra como ludismo. Por que ludismo, professor? Porque foi guiado, porque foi conduzido pelo líder general Ned Ludd. Ned Ludd, tá? Por isso o nome ludismo.
Alienação política. Professor, o que trouxe isso aqui? O que é alienação política? Pessoal, a alienação política é algo um pouco perigoso, né? Se você observar aqui, eu tenho aqui o Congresso, eu tenho aqui o governante, eu tenho aqui o puxa, né? Para não falar outra coisa. O puxa, né? O puxa, né? O puxa. E essa alienação política, pessoal, quando isso ocorre, eu não consigo, por exemplo, transformar a sociedade. Vejam só aqui, politicamente, alienação política, também o homem se tornou alienado, né? Pois o princípio da representatividade, que é a base do liberalismo, vai cair por terra. Ora, na prática, esse indivíduo que está aqui, pessoal, babando, né? Desculpa a expressão, mas desfazendo esse papel de idiota aqui, não era para ele estar fazendo isso, era para ele ser imparcial. Imparcial. Por que imparcial, pessoal? Ele não deve nada, não deve nada. Quando ele quiser trocar o governante, ele vai lá e nas eleições seguintes troca. Mas se ele se torna alienado politicamente, ele deve favores politicamente, o que vai acontecer, pessoal? Eu não vou conseguir trocar aquele indivíduo do poder. Pelo contrário, eu vou ficar alienado a ele, ou pelo emprego, ou por uma ideologia, ou coisa parecida. E Karl Marx vai apontar isso como um grande perigo na transformação da sociedade. Diante disso, a gente tem o que chamamos de classe dominante. Por que classe dominante? Porque eu tenho a ausência de imparcialidade nas decisões políticas daquele determinado país. Tá? Eu tenho também o Max Weber. Eu tenho também o Max Weber, pessoal. E o Max Weber aqui, ele vai trabalhar com algo que é bem interessante, que é a ação social. Professor, o que é essa ação social proposta pelo Max Weber? É toda a conduta humana que interfere com outros e consigo mesmo. Ou seja, o que eu faço, né, eu atinjo ao outro. A minha atitude, né, a minha ação atinge o outro. Como, por exemplo, a moda, o consumo, o mercado, a política, a religião, o crime, o trabalho. Então, essas atitudes minhas dentro do contexto da sociedade, ela atinge não só o outro, mas também a mim. Ora, pense você aqui, pessoal, na alienação política. Eu não consegui trocar o governante do poder, porque eu sou alienado politicamente falando. Ou ideologia, sei lá o que for. Ou porque eu tenho desculpa a expressão, um rabo preso, né? Politicamente falando, e eu não consigo trocar o cara do poder. Só que eu continuo ali, né? Mesmo sendo alienado. Só que eu ferro com outros setores, né? Eu ferro com a saúde, com a educação, não consigo mudar, né? A corrupção aumenta. Então todo esse processo aqui é um processo crítico pautado no Max Weber. A sociologia, antes de tudo, é compreender a ação social dos seres humanos individualmente, as motivações dos indivíduos no agir social, ou seja, como eles se comportam no agir social, no fazer julgamento de valor sobre as ações humanas. Isso aqui é sociologia. Então, professor, posso anotar esse negocinho aqui? Posso. Anota aí para você também ficar pautado no que seria essa sociologia. Eu tenho aqui também um trabalho como gerador de solidariedade para Emile Durkheim, né? Eu tenho a chamada, para ele, esse trabalho como gerador de solidariedade, ele é dividido em duas formas. Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Professor, o que é a solidariedade mecânica e o que é a solidariedade orgânica? A solidariedade mecânica, pessoal, está nas sociedades que vão existir antes da proposta capitalista, ou seja, lá no feudalismo, na sociedade das tribos, bem anteriormente, né? Onde a divisão do trabalho social ela não ocorria com muita veemência. Outro fator importante dentro da solidariedade mecânica é que não vai haver muitas especializações para determinadas atividades essenciais ou para atividades sociais, né? Então, o que acontece aqui na solidariedade mecânica, pessoal? As pessoas não se unem porque uma depende do trabalho da outra. Aí são unidas pela religião, pela tradição e não há, por exemplo, uma segregação, uma separação. A solidariedade orgânica, ela parece totalmente oposta à solidariedade mecânica. Pensa aí que eu pergunto a você o seguinte, pessoal, preciso que vocês me expliquem aí
a diferença entre solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Eu preciso que você se coloque para mim sobre isso. O que você vai dizer para mim? Que enquanto uma aparece antes da sociedade capitalista, lá no período do feudalismo, das sociedades tribais, né? E não há uma especialização do trabalho, todos trabalham ali com a terra ou coisa parecida, né? Na sociedade, na solidariedade orgânica, aqui eu tenho a divisão do trabalho, que aumenta constantemente, as pessoas vão se tornar unidas, mas interdependentes das funções sociais. E para Durkheim, aqui é extremamente importante, para Durkheim a solidariedade orgânica é superior à mecânica, pois ao se especializar em determinadas funções é ressaltada, permitindo maior liberdade de ação. Ora, aqui na primeira eu não vou ter muita liberdade, porque todo mundo sabe fazer tudo. Na segunda, não. Na segunda solidariedade orgânica, nem todo mundo sabe fazer tudo. Por exemplo, pessoal, eu tenho formação em História, pós-graduado em Metodologia de História e Geografia e mestrado em Identidade Afro. Imagine só, que outra pessoa teria especializações para me atingir? Poucas pessoas. Então você percebe que eu já consigo eliminar um monte de gente? Essas especializações, pessoal, é o que vai diferenciar aqui a sociedade orgânica, tá? Ainda sobre a racionalização do trabalho proposta dentro da sociologia, desse conteúdo que a gente está vendo, a gente vai ver, por exemplo, o que Taylor vai colocar aqui a respeito disso, né? O primeiro período dessa racionalização do trabalho é iniciada por Taylor e ele coloca, por exemplo, que tudo se inicia a partir das experiências voltadas para o trabalho daquele operário, daquela fábrica lá, por exemplo. Esse primeiro período do Taylor vai preocupar exclusivamente com as técnicas de racionalização, onde a eficiência no trabalho, do operário é o que vai contemplar, por exemplo, o avanço ou não daquilo que está sendo desenvolvido. Então, assim, essas técnicas, o desenvolvimento, a especialização, o aprimoramento proposta por Henry Taylor vai ser extremamente importante para esse primeiro período da racionalização do trabalho. O que é racionalização do trabalho, pessoal? A divisão do trabalho em tarefas, tá? No segundo período, ele conclui, pessoal, o seguinte, que a racionalização do trabalho do operário deveria ser acompanhada de uma estrutura geral para tornar coerente a aplicação dos princípios da empresa como um todo. Ou seja, eu devia levar em consideração não só aquele indivíduo, mas sim todos aqueles que estavam dentro da fábrica. Dessa forma, ele entendia que havia a compreensão dessa racionalização, de novo, racionalização do trabalho é a mesma coisa que divisão do trabalho, tá? Imagine só na fábrica da Ford, pessoal. Um monta o eixo, o outro monta o motor, isso é divisão do trabalho, tá? Então ele acredita-se que fazendo esse olhar numa linhagem geral, você avançaria mais e todos conseguiriam, por exemplo, chegar ao mesmo objetivo, que era o aumento na produtividade. Eu também tenho sistemas flexíveis de produção, e nesses sistemas flexíveis de produção, pessoal, eu tenho aqui a seguinte característica. Conceito de sistemas flexíveis de produção. Eu tenho, um agrupamento de estações de trabalho, né, semi-independente, e, na verdade, o que esse conceito de produção eu destaco para vocês? É aquele onde a máquina ela é controlada por computadores. O que acontece aqui, pessoal? Nessa perspectiva dos sistemas flexíveis de produção, o que ocorreu na Revolução Industrial, né? Eu tenho as máquinas que fazem todo o trabalho sozinho e eu tenho apenas um homem para ligar a máquina e pronto. Ou seja, há um grande número de desemprego. Ou eu tenho uma capacidade preparatória muito grande para conduzir a determinada máquina ou coisa parecida, ou o mercado informatizado, ou eu estou fora do mercado de trabalho. Esse é o conceito dos sistemas flexíveis de produção. Ainda sobre ele,
sistema de flexível de produção, que é altamente automatizado, como eu acabei de dizer, né? E imagine só você agora na agricultura verde, né? O que é agricultura verde, pessoal? É uma agricultura mecanizada, onde os tratores são extremamente modernos, né? Com computadores de bordo, um monte de coisa. Se você entrar lá para ligar, você não vai saber nem onde começa, onde é que está o botão sequer para ligar, né? Carretas, aviões, enfim. Fábricas super modernas que você não sabe nem por onde começar. E você vai ver poucas pessoas ali dentro, você vai ver mais robôs trabalhando e menos homens trabalhando, menos pessoas trabalhando. Por quê, professor? Porque eu tenho uma variedade de produtos que são montados através de equipamentos robóticos. Ou seja, ou eu tenho uma alta capacidade de gerir aqueles maquinários, especializações, ou eu estou desempregado. Aí no sistema de produção, eu coloquei mais definições aqui, é a definição do tipo de processo utilizado em manufatura de produtos e serviços. É a maneira pela qual organiza-se a produção de bens e serviços com características diferentes de volumes e variedades. Olha a diversidade de conceitos que eu estou te dando em relação ao sistema de produção. Ainda sobre os sistemas flexíveis de produção, eu tenho aqui os componentes de um subsistema. Né? Eu tenho aqui a inspeção, que é para medir a característica que define a qualidade desejada daquele produto, né? E corrigir possíveis desvios que venha ocorrer diante da produção. Eu tenho também o planejamento de custo, isso aqui está dentro da perspectiva do nosso material didático, que os objetivos a serem alcançados são fornecer aos alunos conhecimentos básicos, instrumentos flexíveis de produção. Que alunos, professor? Aluno da escola, não. Alunos que estão fazendo aquele curso preparatório. Fornecer aos alunos conhecimentos básicos dos processos de fabricação mecânica. Ao final da disciplina, os alunos devem estar aptos a identificar o sistema de produção e equipamentos envolvidos. Ou seja, se eu estou preparado ou não, tá? Se eu estou pronto ou não. Eu ainda tenho aqui, pessoal, o trabalho no cenário atual, os avanços e retrocessos. A gente tem aí 2020, 2021 no cenário atual. O índice de desemprego altíssimo também é causado diante da pandemia, mas recentemente a gente pôde perceber que houve uma melhora um pouco tímida, mas houve, né, em relação à questão do cenário atual em relação ao trabalho. Acreditamos ainda que só haverá uma recuperação em relação ao trabalho e à economia com uns 3, 4 anos daqui para frente, né? E essa é uma perspectiva não só a nível de Brasil, mas uma perspectiva global. Tá? Acreditando-se que com a vacinação, com a imunização, no caso do coronavírus, a gente possa agora restaurar a economia e aumentar o número de empregos no país. Tá? Então, pessoal, a todos um bom momento, espero que vocês tenham compreendido e até a nossa próxima aula de arte, ok? Forte abraço a todos.